continuando o que ele falava. Mas depois eles viram as costas para mim e vão viver os seus próprios sonhos. Filha, eu os amo. Eu tento falar com eles de muitas formas. Isso, Deus, realmente, Deus, ele fala conosco de diversas formas. Ele fala conosco em sonhos, ele fala conosco através da natureza, ele fala conosco através de visões, revelações. Ele usa homens para falar conosco. Ele tenta falar conosco de diversas formas, mas muitas vezes nós só pegamos aquilo que nos interessa, que interessa a nossa própria carne, e só acreditamos e só ficamos com aquela palavra de misericórdia, com a necessidade que vai cumprir as coisas que nós queremos naquele momento. E depois passa, a gente nem quer saber mais e vai viver o que a gente acha que é certo e nós damos os nossos planos para ele, né? Senhor, eu quero isso, 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 e queremos que ele assine embaixo nos nossos planos, sendo que nós somos servos dele e não ele é nosso servo. Então ele continuou. Eu tento falar com eles de muitas formas, mas eles não querem escutar. Estão presos na futilidade de uma vida sem propósito. Porque todos nós temos um propósito nessa vida. Nós temos um desígnio que está estabelecido para nós antes da criação do mundo. Então, quando nós estamos vivendo fora desse desígnio, nós sofremos muito, porque nós não estamos vivendo nossos desígnios que nós nascemos para viver, então nós sofremos. Por isso, muitas vezes tem guerras que não é nossas, mas nós passamos por diversas guerras. Por quê? Porque nós estamos fora do desígnio de Deus, fora do que Ele estabeleceu para nós. Eles dizem que me amam, mas não se relacionam comigo. Me colocam em último plano, me buscam em homens. Eles não querem a minha presença, eles só querem uma consciência limpa. Até quando vou tolerar isso? Ele fez uma pergunta. Minha espada está vindo para aqueles que não querem se arrepender de seus maus caminhos. Sem santidade, ninguém vai me ver. Então avisa eles, eles não são mais justos do que eu. Isso é muito importante, essa frase que ele falou a última. Eles não são mais justos do que eu. Não sei se vocês estão percebendo, mas o ser humano, a cada dia que passa, ele pensa que ele é mais justo do que Deus. Porque ele começa a questionar, por que existe tanta coisa ruim no mundo, se Deus é poderoso, por que existe isso ou aquilo outro, se Deus é isso, por que acontece isso? Sendo que Deus, ele criou o mundo e ele não usa ninguém como marionete, ele não domina ninguém. Satanás, ele é o único que domina o corpo de alguém. Não sei se vocês já viram alguém possuído por Satanás, por espírito imundo, por demônios. Existem pessoas que são possuídas por demônio e ele faz com essa pessoa o que ele quer. Agora Deus não, o Espírito Santo, ele não domina ninguém. Ele te convida a viver uma vida rendida a ele. Cabe você querer ou não. Então, a justiça de Deus, igual ele fala que eles pensam que são mais justos do que eu. Nós não somos mais justos do que Deus. Nós conhecemos muito pouco. Nós só enxergamos até onde nossa visão está aqui. Nós temos uma limitação muito profunda. Então, Deus, ele tá o quê? Ele tá nos convidando para nos relacionarmos com ele. Ele está nos convidando para nós vivermos o propósito que ele tem para nós, a vontade dele aqui na Terra. Porque essa vida ela é muito pequena, ela é muito curta, 80, 90 anos, 100 anos, é muito curto para nós vivermos a verdadeira vida. Por isso que Jesus fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque essa vida ela é curta. O amor de Deus, o que Deus espera para nós, ele está preparando nós para uma verdadeira vida. Essa vida é apenas uma ponte para a verdadeira vida. Por isso que se nós perdemos essa vida por amor de Cristo, o que é amor de Cristo? Porque Deus fala, sem santidade ninguém vai ver ele. E o que é santidade? Santidade é eu vestir uma roupa comprida? Se resume eu vestir uma roupa comprida? Se resume eu não cortar o cabelo? Se resume a eu ser uma pessoa moralmente boa, civilmente boa? Não, santidade não é isso. Santidade é o quanto o meu coração é rendido a Deus. O quanto eu obedeço a Deus. Quanto mais eu me rendo a Deus, quanto mais eu me rendo a Ele,
Ele vai me santificando. Porque à medida que nós vamos aproximando dele, nós vamos tornando igual ele. O ser humano, ele é aquilo que ele adora. Ele é aquilo que ele adora. Então, se nós adoramos aquele que é perfeito, que é soberano, se nós adoramos ele, cada dia mais nós vamos parecer ele. Nós não vamos parecer outra coisa, nós vamos parecer ele. Isso é santidade, é nós rendermos a ele totalmente. E ele vai guiar nossas vidas. E ele vai falar o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Porque ele conhece lá na curva onde nós não enxergamos. Então, essa mensagem é um convite. É um convite para vocês pararem e refletirem. Porque eu tô falando através da internet, porque é algo que foi através da internet que o Senhor me despertou. Há mais ou menos 4 anos atrás. Foi através da internet que ele me despertou. Que ali foi aonde eu fui confrontada. Na internet foi aonde eu fui confrontada. Que é aonde eu tive minhas maiores guerras. Mas também é aonde que começou a minha libertação. Porque é igual Jesus Cristo fala. Para aqueles que crerem nele. Lá em João ele fala. Aqueles que crerem em mim. Se vocês permanecerem em mim, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu posso dizer claramente, a verdade ela liberta. Antes eu pensava que eu conhecia a verdade, mas eu conhecia a verdade do homem, a verdade reduzida do homem. Hoje não, hoje eu conheço a verdade de Deus, e essa verdade, ela não me deixa iludida, essa verdade não me deixa ser hipnotizada pelos entretenimentos, pelas estratégias de Satanás para enganar as pessoas. Essa é a verdade está em Jesus Cristo, ela não está em nenhum lugar. A verdade não está na justiça do homem. O homem pensa que ele é justo, ele quer ser mais justo do que o homem, do que Deus, mas ele não é mais justo que Deus. Ele pensa que ele é, porque o mundo hoje está vivendo um falso amor, o mundo hoje está vivendo uma falsa ilusão. As pessoas estão totalmente intertidas com inúmeras coisas, menos em buscar a Deus, menos em fazer o que Deus mandou. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Hoje nós pensamos que nós estamos amando mais o próximo, mas não, nós não estamos amando o próximo. Nós estamos cada vez mais cuidando da nossa própria vida, olhando para o nosso próprio umbigo, fazendo o que nós queremos, tudo o que nós queremos. Nós estamos cada vez mais egoístas. E isso nós nem percebemos. Nós só conseguimos compreender isso quando o Senhor tira o véu do nosso rosto, tira o véu da nossa visão. Quando Ele tira, aí sim, aí nós começamos a enxergar. Isso é tudo à luz da palavra. Não tem como, é tudo à luz da palavra de Deus. A Bíblia, ela não tem como, ela é viva. Ela foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela é viva. Aí ela fala com o ser humano hoje. Se você lê a palavra de Deus, querendo se render a Deus, buscando a Deus, eu tenho certeza que você vai ser transformado e você vai conhecer a verdade, porque a gente conhece a verdade. Quando a gente está no mundo, a gente pensa que a gente conhece a verdade. Quando a gente vai para a igreja, a gente congrega, a gente participa de um culto, muitas vezes a gente decide dar um passo para Jesus e vai para a igreja. Mas muitas vezes a gente está congregando, mas que o mundo está dentro de nós. O mundo está dentro de nós. E não é isso que Deus quer. Deus quer te tirar do mundo e Ele quer tirar o mundo dentro de você. Assim como Ele fez comigo, porque eu estava dentro da igreja, mas o mundo estava dentro de mim. Eu queria as coisas do mundo. Eu estava iludida com as coisas que Satanás colocava na minha frente. Mesmo que aos meus olhos pareciam lícitas, mas não era. Não eram lícitas. Porque isso estava me distanciando do Criador. Então, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, Ele começou a tirar toda a iniquidade dentro de mim. Ele começou a transformar minha natureza, à luz da palavra. E Ele transforma nossa natureza à luz da palavra. Com experiências sobrenaturais, sim, mas com a palavra. Ela é a palavra viva. É ela que nos transforma. É ela que é a espada de 2 gumes, bem afiada, né? Que ela penetra entre a divisão entre a alma e o espírito. Porque é ali que Deus quer trabalhar no nosso coração. Então a mensagem hoje é para que nós possamos arrepender dos nossos pecados e realmente buscar a Deus de todo o nosso coração. Arrepender, Senhor, eu não te amo o suficiente, eu não te adoro o suficiente. E nós nos consagramos a Ele. Eu não consigo me santificar.
Jamais, jamais eu vou conseguir me santificar. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, ele conquistou a santidade para nós. Ele conquistou o perdão, ele conquistou a santidade para nós. É ele que nos santifica. Então, à medida que eu vou me consagrando a ele, como está escrito lá em Levítico 10:10, à medida que eu vou me consagrando a ele, ele vai me santificando. Como eu me consagro a ele? Rendendo a ele. Nesses últimos 3, 4 anos, eu venho me rendendo ao Espírito Santo. Tudo que ele manda eu fazer, eu faço. Tudo que ele manda eu fazer. Quando eu não faço algo, aquilo ali atrapalha o meu desenvolvimento. E eu faço o que ele manda, o que o Espírito Santo de Deus manda. Não o homem, não dogmas humanos, não a religião, mas o que o Espírito Santo de Deus me guia. E ele me guia à luz de quê? À luz da palavra. Não à luz da minha consciência, mas à luz da palavra de Deus. Então, a mensagem de hoje, cuidado, porque lá em Apocalipse 12 está escrito que Satanás, ele desceu na terra. Ele está aqui na terra. E ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Ele é capaz de enganar o mundo inteiro. Ele só não vai enganar aquelas pessoas que foram lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Essas pessoas ele não vai enganar. E sabe o que diz lá em Apocalipse? Quem são essas pessoas? Aquelas que não amaram mais a própria vida diante da morte. São aquelas pessoas que não amam a própria vida. Elas amam a Deus acima da própria vida. A Deus. E aquelas pessoas que amam a Deus acima da própria vida, ela não busca o próprio interesse. Ela buscam a Deus. E Deus vai falar o que é para elas e o que não é. E então essa mensagem fica para vocês pensarem. É uma mensagem de reflexão e é um recado de Deus. É um recado de Deus. Porque ele está colocando a casa em ordem. Ele está colocando a casa dele em ordem. Tanto com os ímpios, quanto com aqueles que se dizem que são povo dele. E aqueles que são o povo dele, ele está colocando a casa em ordem. Então, é uma mensagem para a gente se arrepender e buscar Deus acima de tudo. E ele está de braços abertos. Ele quer se relacionar com todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Ele não ama ninguém mais do que ninguém. Ele não ama. Ele ama todos iguais. Ele ama todos iguais. Mas a pergunta é, você quer viver debaixo do esconderijo do Onipotente, igual está escrito em 91 de Salmos? Se você quer viver embaixo do esconderijo do Onipotente, ou você quer seguir o seu próprio caminho? Porque quando nós seguimos o nosso próprio caminho, nós estamos sujeitos a qualquer mal que está à nossa porta. E a palavra de Deus diz, a única forma de nós não sermos enganados e iludidos por Satanás é através do Senhor Jesus Cristo. É através da nossa rendição ao Espírito Santo dele. E o Espírito Santo dele vem para quem? O Espírito Santo dele vem morar dentro de nós. Pensa que coisa grandiosa. Deus, ele se reduz um mínimo para morar dentro de nós e nos guiar até ele. Que coisa tremenda. Isso é um privilégio. E para quem que é o Espírito Santo? É para aquelas pessoas que não querem se arrepender? Não, o Espírito Santo é para aquelas pessoas que obedecem a palavra de Deus, que amam a Deus. Então Deus envia o Espírito Santo para santificar, para guiar. Porque por nós mesmos nós não conseguimos ir até Deus. É impossível para nós. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos pedir o Espírito Santo para Deus. Porque é Ele que vai nos guiar. Então, se nós formos sendo guiados por homens, por religiões, por dogmas, por regras, e não estivermos à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia, se nós não estivermos à luz da palavra, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir perseverar até o fim. E a palavra diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo disse, aquele que perseverar até o fim, é essas pessoas que vão ser salvas. Porque a nossa vitória já está garantida. A nossa vitória Jesus Cristo já garantiu. Nós já somos vitoriosos nele. Nós já somos vitoriosos nele. Então nós devemos permanecer nele, na vontade dele, debaixo do senhorio dele, e não debaixo da nossa própria vontade, debaixo daquilo que nós achamos que é certo. Porque muitas vezes nós saímos do mundo, nós vamos para dentro da igreja, mas nós continuamos amando as coisas do mundo. Nós continuamos cobiçando as coisas do mundo.
Ah, não vou fazer isso. Às vezes a gente quer parecer crente, quer parecer moralmente bem, do bem, mas o mundo tá dentro da gente, a gente tá cobiçando. Não faço isso, não faço aquilo, mas eu tô cobiçando aquilo no meu coração. Isso não é transformação. Isso não é transformação. Porque quantas vezes eu não fazia algo por medo de Deus, quantas vezes eu não fazia algo, mas lá dentro do meu coração eu cobiçava aquilo, eu queria aquilo. Isso não é santidade. Não é. A santidade ela não é na aparência. A santidade ela brota de dentro para fora, de dentro. Então é lá dentro de mim que o Senhor vai santificando. Ele transforma o meu desejo, ele vem transformando os meus desejos todos. O meu prazer antes não é o meu prazer de agora. Ele transforma o meu prazer, ele transforma os meus sonhos, ele vai transformando tudo à luz da palavra, à luz da palavra. Então eu não faço mais o que eu quero. Eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que ele quer. Mas querendo o que é errado? Não, porque eu não cobiço mais aquilo ali. Tem áreas da minha vida que ele me libertou de uma forma tão profunda que eu não cobiço mais aquilo. O meu prazer foi trocado. Eu não quero mais aquilo. Por que eu não falo? Porque não é regra. Não é regra. O Espírito Santo, o que ele tira de mim, às vezes ele não vai tirar de você. Porque às vezes o que aquilo me atrapalha, não atrapalha você. Então, por isso que é submissão. É submissão à autoridade de Deus. É submissão a Deus. Acima de tudo. É o que nós devemos buscar. Se nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós devemos submeter ao senhorio dele e não fazer o que nós achamos que é certo. Seguir uma lista de regras, andar moralmente bom, do bem e pronto, eu sou bonzinho o suficiente para ser salvo. Não, não é isso. O céu, ele não vai pessoas boazinhas. O céu não vai. Vai pessoas santas, santas. E quem são santos? Aqueles que permitiram o Espírito Santo santificar elas. Por isso que nós precisamos render. Sem rendição, não tem santificação. Eu preciso me render ao senhorio de Jesus Cristo. Eu preciso me render. Como que eu faço isso? Como? Se consagrando a Ele. Se consagrando a Ele, orando, buscando Ele de todo o coração, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus diariamente. É isso que vai nos santificar. E com certeza participando da comunidade, uma comunidade cristã. Porque se você não participar de uma comunidade, você vai estar vulnerável. Então você vai estar vulnerável a qualquer vento de doutrina. A gente precisa, para que é melhor, o lugar melhor para nós mostrarmos a nossa fé, o lugar melhor para nós mostrarmos a nossa fé, que nós acreditamos, é numa comunidade cristã, porque é lá que eu vou aprender a ter paciência, é lá que eu vou aprender a tolerar o meu irmão, a amar o meu irmão, apesar das coisas que ele faz, apesar de tudo, eu vou aprender a amar, eu vou aprender a respeitar, eu vou aprender a ajudar, a servir, e foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele é o Criador do universo, ele é o Filho do Criador do universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele se reduziu a homem e serviu ao homem. Quem somos nós para não querer servir ao nosso irmão? Então, nós não somos bons o suficiente para nós vivermos isolados. Nós não somos bons o suficiente. Nós devemos viver em comunidade, porque é ali que Deus vai santificando nós. É ali que o irmão vai tolerando nós também, porque nós temos defeitos. Então, santidade não é perfeição. Santidade é rendição ao senhorio de Jesus Cristo. Santidade é se aproximar de Deus. À medida que você vai sentindo a presença de Deus, à medida que você vai vendo Ele, a bondade dEle, o que vai acontecendo? Você vai sendo transformado. Você vai chegando perto dEle, e Ele vai te transformando de uma forma que quando vê, você já está cada vez mais santo, até aquele grande dia que nós vamos encontrar com Ele, nós vamos prestar conta da nossa vida a Ele. Nós vamos prestar conta e Ele vai dar um novo nome para nós. Ele vai dar um nome que só Ele conhece, para aqueles que almejaram estar com Ele. Ele vai voltar para as pessoas que almejam estar com Ele, que amam a presença dEle. Mas como que você vai amar alguém que você não conhece? Como que você vai confiar em alguém que você não conhece? Como que você vai desejar estar na presença de alguém que você não conhece? Não tem como. Então, precisamos conhecer Ele. Por isso que nós precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. E eu tenho certeza que se você buscar de todo o coração, você vai encontrar.
eu busquei ao longo desses anos e eu vejo cada vez mais ele se revelando a mim de uma forma profunda. E esse é o convite que ele faz para você, né? Busque-me de todo o coração e vocês vão me encontrar. E vocês vão me encontrar. E Deus abençoe a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar na vida de vocês. Amém.